Agora que você está com seu coração em paz, eu gostaria de orar mais uma vez para que o Senhor continue falando ao nosso coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, que o Senhor possa ter total liberdade aqui neste lugar, Senhor. Nós queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, nos ensina através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Coríntios 13, versículo 1, que está escrito assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre todos os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado e não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém? O Senhor falou comigo, enquanto eu estava meditando, que não vale de nada se não tivermos amor. E eu pergunto para vocês, que amor é esse? Vocês podem até perguntar para mim, mas que amor é esse? Responda para mim. Nós temos que amar a Deus acima de tudo, mas também amar aos nossos próximos, aqueles que estão perto de nós, como a nós mesmos. É aquele ditado clássico: como você quer ser tratado, trate os outros. Só que a Bíblia vai mais além. Como você quer ser amado, ame os outros. Como você quer ser acolhido, acolha os outros. Como você quer ser bem tratado, trate os outros, mas com amor. E nós vemos hoje em dia um tipo de amor se levantando que é enganoso. Porque quando nós lemos na Bíblia qual é o amor de Deus, nós vemos um amor que muitas vezes é severo, um amor que muitas vezes é bravo, um amor que muitas vezes é ousado. Não é aquele amor bonzinho que passa a mão na cabeça, que passa o pano ali, deixa as escondidas, como muitos pregam por aí. Nós vemos na Bíblia um amor ousado, um amor que se dá por inteiro, é um amor poderoso, um amor potente. E esse amor está extinto nesses últimos dias. Mas isso já foi profetizado. Quando nós lemos a Bíblia, nada nos surpreende, porque o Senhor Jesus já nos preparou para tudo. O Senhor Jesus já nos preparou que nos últimos dias haveria terremotos. O Senhor Jesus já nos disse que nos últimos dias os filhos se voltarão contra os pais e os pais contra os filhos. O Senhor Jesus já disse tudo aquilo, então para nós não é novidade. Nós já sabemos que isso vai acontecer e até que Ele volte, vai piorar. Não vai melhorar, mas vai piorar. A natureza clama pela volta de Jesus. A Bíblia diz também que a noiva clama pela volta de Jesus. E o Espírito também clama pela volta de Jesus. É como se a gente estivesse num
vivendo numa gravidez, e aí as dores vão se intensificando até que a mulher dê à luz. E a Bíblia diz isso, que é como se a terra estivesse sentindo dores de parto. E nesses últimos dias, uma das coisas que o Senhor disse para nós é que o amor de muitos se esfriaria. E isso vem por causa do aumento do conhecimento. As pessoas estão tendo mais informação, as pessoas estão tendo mais acesso a muitas coisas, e por causa disso, elas já sabem tudo. Então, por que eu vou consultar o meu pastor? Por que eu vou consultar meu pai e a minha mãe? Por que eu vou me querer servir alguém se eu posso ser servido? Se eu sei, eu tenho conhecimento de que eu posso ser servido. E o Senhor Jesus já predisse isso. Mas eu quero dizer para vocês que dentro do ser humano existe o DNA de Deus. Quando fomos criados, não fomos criados de qualquer jeito. O Senhor olhou para tudo e disse que era bom. Quando Ele olhou para nós, Ele disse: isso é muito bom. É a minha imagem e semelhança. Eu estou me vendo ali. O Senhor disse para você: você é muito bom. Ele olhou para você. Se você se sente desprezado pelos homens, saiba que o teu Criador te ama. E Ele te criou conforme a imagem dEle, que é perfeita. Aleluia. E isso diz muito para nós. O Senhor colocou o DNA dEle dentro do seu coração. Só que os homens hoje em dia estão sufocando isso. Estão deixando passar batido. Estão esquecendo que eles foram criados em amor, pelo Deus que é amor, para viver amando uns aos outros. Só que a gente de vez em quando esquece isso. E por quê? Não só a Bíblia, mas muitos estudiosos hoje em dia, filósofos e tudo mais, dizem que hoje em dia o aumento do egoísmo está crescendo, está se intensificando. Eu não quero mais saber dos problemas dos outros, eu tenho os meus próprios problemas, então eu não estou nem aí para o que os outros estão passando. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus dizendo: amem uns aos outros. Ele não diz, cuide do seu próprio interesse. Não, ele diz, coloque o interesse do próximo acima do seu. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos algo totalmente diferente do que vivemos. E Ele nos criou em amor, colocou o DNA dEle, que é de amor, em nós. E ainda nos resgatou por causa do amor dEle. Nós quebramos a aliança com Jesus. Nós quebramos. No Éden a gente se afastou de Deus completamente. E sabe o que fez o Senhor derramar o seu sangue na cruz? Vermelha assim como a célula delas aqui, ó, que está bonita pra caramba. Sabe o que fez derramar o sangue de Jesus na cruz e nos resgatar? Foi o amor dele. Não foi um amor como o mundo diz, um amor que tudo pode, um amor que você não é cobrado. Não. O amor de Deus é um amor justo. E Ele não poupou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. E a Bíblia ainda diz, será que eles poupariam vocês? Não, porque o amor de Deus é um amor justo. E o amor é o mais importante. O apóstolo Paulo nos ensinou aqui em 1 Coríntios 13 que o amor está acima de tudo. Você pode repetir isso comigo? O amor está acima de tudo. O amor está acima de tudo. E ele diz, se eu falasse a língua dos homens, todos os idiomas, imagina que eu fosse poliglota e falasse todas as línguas dos homens, se eu não tivesse amor, não valeria. Aí o apóstolo Paulo vai além. Vocês querem que ele vá além? Ele vai além. Se eu falasse a língua dos anjos, mas que língua é essa? Não sabemos, é um mistério de Deus. Se eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Se eu tivesse todo o conhecimento da terra, fosse a pessoa mais inteligente, e eu não amasse, esse meu conhecimento não valeria de nada. Se eu tivesse toda a minha teologia bem trabalhada, bonitinha, chegasse aqui com pontos, não sei o quê, se eu não tiver amor, não vale de nada. Eu tenho que amar em tudo o que eu fizer. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo continua dizendo que se você tem conhecimento das línguas, se você falasse até a língua dos homens, mas se não tivesse amor, sabe como ele compara? Como um sino que só faz barulho. É um sino que a única utilidade de um sino é fazer barulho.
E o apóstolo Paulo diz, meu irmão, se você é muito bom, se você é muito legal, é muito talentoso, tem tudo, conhecimento, inteligente demais, você não tem amor, você é como um sino que fica só fazendo barulho. Se eu falar em línguas e eu não tiver amor, é como um sino que só faz barulho. Mas o Senhor está nos chamando para irmos além disso. E o apóstolo Paulo ainda continua dizendo que o amor está acima até dos dons, até das profecias. Glória a Deus aqui que a nossa igreja é uma igreja pentecostal, amém? É uma igreja que gosta da atuação do Espírito Santo. Mas se nós trabalharmos nossos dons, e a palavra diz que nós temos que zelar pelos nossos dons, e temos que buscar com cuidado e com muita vontade, nós temos que ir atrás dos nossos dons espirituais. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, se você for um ótimo profeta, se você for um ótimo conhecedor da palavra, se você tiver todos os dons e não tiver amor, não vale nada. Não é pesado isso? É pesado, porque muitas vezes a gente se impressiona com a aparência. Eu profetizo, eu canto, eu prego, mas e o amor? O amor tem que estar acima de tudo. E o apóstolo também diz até que se você tiver uma fé tão grande que você consiga transportar uma montanha, e aí eu coloco literalmente mesmo, uma coisa maluca da nossa cabeça, uma montanha literal. Você tem uma fé tão grande que você ora e a montanha vai de lá para cá. Se você não tiver amor, isso não vale. E o apóstolo Paulo também fala sobre caridades. Vocês não acreditam que quando eu dou o meu dinheiro aos pobres, quando eu ajudo aquele que eu preciso, eu estou amando? Não é verdade? Só que o apóstolo Paulo ainda diz que tem uma linha muito fina nisso. Que mesmo se eu der os meus bens aos pobres, aos necessitados, e eu não tiver amor, de nada vale. E mesmo que eu entregar a minha vida para ser queimado por alguma causa, e eu não tiver amor, não vale. E aí nós olhamos para o Senhor e vemos que a única motivação dele para nos salvar e nos resgatar foi o amor. Foi um amor tão ousado, foi um amor tão furioso, que ele decidiu ir até a morte de cruz. E aí nós devemos amar ao Senhor assim como Ele nos amou. E o que acontece hoje em dia? Por que o amor não está prevalecendo? Porque o egoísmo é o que está tomando o lugar do amor. E eu gostaria de ler com vocês em Tiago 4, versículo 1, que está escrito assim: de onde procede as guerras e brigas que há entre vocês, todos nós? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem os seus próprios prazeres. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que a Bíblia responde a Bíblia. Quando nós muitas vezes temos dúvidas do que está escrito, muitas vezes o próprio contexto da Bíblia já nos ensina algo, já diz algo que vai explicar a nossa dúvida. E a minha dúvida era justamente o que está escrito aqui: de onde vêm as guerras e as brigas entre as pessoas? A gente olha hoje em dia, né, tem rumores de guerras aí entre países, o mundo está um caos. E às vezes a gente fica se perguntando, de onde vem isso? Por que eles brigam tanto? Aqui já diz, por causa da sua própria cobiça. E quando nós, como igreja, brigamos uns com os outros, destratamos uns com os outros, a Bíblia responde o porquê que isso acontece. É por causa da falta de amor, do egoísmo, da sua própria cobiça. Você não sabe ceder para o próximo, mas o Senhor está nos ensinando que nós devemos andar em amor. Então as motivações das brigas e guerras sempre vêm por causa de cobiças, que prevalece em coração que vive sem o amor cultivado. Gente, se isso daqui não expressa os nossos dias, eu não sei o que mais expressa. Porque quem pega transporte público aqui? Acho que a maioria. Eu também pego transporte público. E o tanto de vezes que eu vi pessoas brigando por causa de um lugar, de um assento, de um ônibus que estava lotado. Não tem como ficar, né, se locomovendo muitas vezes.
Aí a gente pensa assim, nossa, mas isso é muito bobo para o que a Bíblia fala. Eu não acho, porque isso reflete, pode ser bobo, mas isso reflete o egoísmo que está implantado no coração de muitas pessoas hoje em dia, mas o Senhor está preservando o amor dele dentro da igreja dele. Amém? Dentro da igreja do Senhor, o amor prevalece sempre. A motivação das brigas e guerras sempre é o egoísmo, e aí nós vemos nações contra nações, líderes contra líderes, pastores em competição, famílias em destruição. Essa semana mesmo eu fiquei muito triste com uma notícia que aconteceu de uma instituição muito grande, não vou citar nomes, mas há um conflito, há uma guerra. Um quer, o outro não quer, um processa o outro não processa, e nós vemos ali a Bíblia dizendo que isso nem deveria estar no meio dos filhos de Deus. Nós nem deveríamos ter esse tipo de discórdia, nós nem deveríamos ter esse tipo de conduta, de discordar a tal ponto de não querer ceder para o outro, porque o mundo olha para nós, e eles enxergam Cristo, mas eles enxergam Cristo quando nós vivemos em amor. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso lá na frente. Os dons e talentos não podem ser mais importantes que o amor. E aí eu sugiro que vocês, muitas vezes, eu me incluo nisso, todos nós devemos tomar cuidado com isso. Porque é muito legal estar aqui na casa do Senhor. Muito bom estar com os irmãos. Mas os nossos talentos, os nossos dons não podem prevalecer o amor que nós devemos ter uns com os outros. Amém? Glória a Deus por isso. Porque os dons e talentos irão desaparecer um dia, mas o que vai permanecer para sempre é o amor. E o que o amor de Deus faz conosco? O amor de Deus, nós já sabemos que Ele nos resgatou do pecado. Mas o amor de Deus também nos corrige. O amor de Deus nos ensina, e o amor de Deus também nos constrange muitas vezes, e nos impulsiona para viver o chamado dele. Em João 17:14, a partir do 14 está escrito assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles me santifico, para que também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha só que interessante. Jesus, ele mostrou um caminho. Quando nós lemos aqui em João 17, nós vemos um modelo do que Deus quer para os seus filhos. E uma das coisas que o Senhor falou aqui é que o mundo vai crer em Jesus quando nós formos um. Falar mais uma vez. Quando nós formos um, o mundo vai olhar para nós e vai crer em Jesus. Não tem outro caminho. Porque se você entra numa casa e você vê divisão, você não se sente confortável para fazer parte daquilo. Se o mundo entra na igreja e vê divisão, eles não sentem confortáveis de estar no nosso meio. Mas o Senhor Jesus, Ele tem preservado a nossa igreja. Ele tem preservado a todos nós para que sejamos um. Não são dois pensamentos, é um pensamento. Não é dois espíritos, é um espírito. Não é dois entendimentos, é um entendimento. E todos nós caminhamos para o propósito, porque não existe dois caminhos também. Ou a igreja trilha um caminho, ou ela fica estacionada. E o Senhor Jesus está nos direcionando para este caminho, que é Ele, para que sejamos um. E quando formos um, o mundo vai olhar para a igreja e vai crer em Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Aleluia.
E aí a palavra continua dizendo em João 17, versículo 22, e eu lhes transmiti a glória que tu me destes para que sejam um, como nós somos um. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. Um Deus. E da mesma forma como eles são um, eles querem que nós, igreja, sejamos um também. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Gente, algo que Deus quer de nós é que nós continuemos a lutar pela unidade da igreja. Se você encontra dificuldades, se você é um crente fraco, se você é um crente que tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus, sabe qual é o lugar que você vai encontrar a glória dele se manifestando? Não é lá na sua casa como um desengrejado, não. É aqui dentro da igreja. É aqui dentro da igreja, aqui ele se manifesta, aqui ele traz as profecias que um e outro precisa ouvir. Quantas vezes vocês já não foram edificados, transformados, por causa de confrontos com o próprio Deus, que veio tratando através de um profeta para a vida de vocês? Quantas vezes nós não vemos aqui a Bíblia exposta, aberta, totalmente aberta para nós, e o Espírito Santo falando através dos nossos corações, nos corrigindo. Isso nós não encontramos fora da igreja. Fora da igreja não é plano de Deus, é dentro da igreja. Então, se você quer ser aperfeiçoado por Deus, não saia da igreja. Gente, pelo amor de Deus, acho que vocês não entenderam, não saia da igreja, porque o mundo está pregando outra coisa. O mundo está vindo com um evangelho estranho, com um evangelho esquisito, com um evangelho que, se você bate com a Bíblia, você a conta não fecha. O Senhor não quer que os seus filhos vivam espalhados, Ele quer que os seus filhos vivam juntos. A igreja é plano de Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós não devemos nem falar mal da igreja, porque assim como foi cantado aqui pela célula Maranata, Jesus ama a igreja dele. Imagina você que é esposo, alguém chegar para você e ficar falando mal da sua mulher. Eu não sou casado, mas se alguém vier falar mal da minha futura esposa, o bicho vai pegar? Fala, o que você está falando aí? Eu tenho certeza que vocês vão ter esse sentimento também. Vocês acham que Jesus, que é o noivo, não vai ter, não? Ele tem. E o que mais entristece o coração de Deus é quando essas discórdias começam dentro da própria casa dele. Deus é como um pai, é o nosso pai. E o pai gosta quando os filhos olham uns para os outros, não tem medo de falar uns com os outros, não tem constrangimento, quando os filhos não têm vergonha de abraçar uns aos outros, de rir um com o outro, de falar bem um do outro, de elogiar um ao outro. Quando Deus vê isso dentro da igreja, Ele se alegra. Então, cultiva isso cada vez mais. Elogia o seu irmão. Você aí que tem uma amiga, fala, amiga, você veio bonita hoje para a igreja. Elogie as pessoas, porque isso alegra o coração de Deus. Amém? E isso nos aperfeiçoa na unidade. Glória a Deus. E Jesus deixou claro que o que faz a igreja prosperar e avançar é a unidade. Sabe por quê? Porque um reino dividido não prospera. Uma vez olharam para Jesus e disse assim: você expulsa os demônios pelo poder do diabo. E sabe o que Jesus disse? Como que você pode afirmar isso? Você não sabe que um reino dividido não prospera? Como é que o diabo pode expulsar diabo? Isso não existe. E aí nós olhamos para cá e vemos um princípio de que nós não devemos andar em reino dividido. Nós temos que ser um. Porque quando formos um, o mundo vai olhar para nós e vai enxergar Jesus. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, superem as diferenças entre nós. Superem as diferenças. Porque a igreja é uma grande família. Lá na minha casa mesmo, às vezes as pessoas olham para mim e nem pensam que eu sou o irmão da Júlia. Porque ela é totalmente diferente de mim, até na aparência. Ela não tem nada a ver comigo. E está tudo bem, a gente convive todo dia e se dá bem. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisa ser uma família.
E aqui dentro da igreja, olha quantas pessoas nós temos aqui, nós devemos ter umas 70 pessoas aqui. Gente, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de lidar com os problemas, cada um tem uma mania que o outro não gosta, e está tudo bem, porque essas diferenças, quando são superadas, alegram o coração de Deus, porque um corpo não pode andar dividido. Jesus compara, o apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo. Minha mão não é a família Adams que fica andando para lá e para cá sozinha. Não, ela está direcionada pela minha cabeça, pelo meu cérebro. E nós somos direcionados pela cabeça, que é Jesus. Então, nós somos um corpo. Então, quando você discordar, pergunta para o cabeça: Senhor, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer então, Jesus, para fazer a diferença? E aí você vai receber a direção não de um pé, não de uma mão, não de um pescoço, mas você vai receber a direção do cabeça, que é Jesus. E quando todo o corpo recebe a direção do cabeça, que é Jesus, ele anda em unidade. Meu corpo não está em desacordo, porque eu ando para lá e para cá. Minha perna não vai para cá e a outra vai para cá, porque o meu corpo entende que eu sou direcionado pelo meu cérebro, pela cabeça, e Jesus é o cabeça. E quando a igreja entende isso, e cada membro busca a direção do cabeça, todos caminham juntos. Amém? Glória a Deus por isso. E lá em Efésios 4:1-6 está escrito isso, que nós devemos amar uns aos outros e perseverar na unidade, que é um corpo, um espírito, uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos. E sabe qual é a característica de quem ama? O Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. As características de quem ama é que você se importa com as necessidades do outro. Olha, quando algum irmão chegar para você e falar: vem cá que eu preciso conversar com você, você está bem? Essa pergunta não é à toa. Quantas vezes eu mesmo já me ouvi aqui dentro da própria igreja, alguns pastores chegaram para mim e falaram: você está bem? O Guido ama saber se eu estou bem. O Guido é uma bênção, ele se preocupa, ele ama. E eu vejo ele fazendo isso com muitas pessoas aqui dentro, se não todas. Ele muitas vezes chegava para mim e dizia: Gé, você está bem? Principalmente quando eu estava sozinho aqui, órfão, meus pais estavam longe. Eu já ouvi várias vezes o Guido chegar para mim e falar: Gé, você está bem? E aí isso me deixava intrigado. Isso mostrava o amor que ele cultiva uns pelo próximo. Outra característica que nós que amamos devemos ter também é de não recusar ajuda, mas ser servo. Jesus nos ensinou isso. Se você quer ser servido, sirva primeiro. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Deus tem um princípio para trabalhar, e nós não podemos quebrar esse princípio. Se você quer viver o melhor de Deus na sua vida, eu te sugiro uma coisa, além de conhecer o Senhor na palavra dele: sirva o seu irmão. Sirva o seu irmão, pergunte o que ele precisa. Pergunte do que ele precisa, se ele precisa de ajuda, se ele precisa de algum auxílio, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ser aperfeiçoado na unidade. Outra coisa que nos ensina a ser pessoas que amam é não dar lugar à inveja, e também não desejar o lugar que é do outro, mas entender o seu papel no corpo de Cristo. Isso é muito importante nos nossos dias, principalmente, porque hoje em dia a gente quer muito destaque, e muitas vezes Deus não nos chamou para nos destacar. Muitas vezes Deus nos chamou para ser um vaso que vai ficar ali no fundo da estante, não esquecido, mas ele tem o seu lugar de enfeitar alguma coisinha ali. E muitas vezes nós queremos ser o vaso que está lá em cima, sendo que aquele vaso ali Deus já trabalhou, Deus já quebrou, já refez, e desejamos o lugar de outro vaso. Gente, a mão não pode desejar o lugar do pé, porque se eu tentar andar com as minhas mãos aqui, eu vou cair, eu não vou conseguir me equilibrar. E uma igreja que ama, ela entende o seu lugar, cada membro entende o seu lugar. Amém? Uma pessoa que ama também, ora junto, e quando pode se doa, ou doa recursos, até mesmo recursos, para quem precisa.
Nunca quebra a sua palavra, mas se mostra como alguém confiável. Às vezes, mesmo saindo em prejuízo, doa o seu tempo. Eu lembro de um dia que eu torci o pé. A Karine e o Alan vão lembrar disso. Eu não estou vendo eles aqui, mas eles vão lembrar. O pessoal também. Eu estava na casa do Davi e eu torci o pé. E eu fiquei tão feliz, e eu me senti tão acolhido pelo Alan, porque ele ficou no hospital até eu sair de lá. Obrigado, hein, Alan? Gente, aquilo ali para mim significou demais. Porque eu fiquei pensando assim, cara, ele está ali num evento de jovens, ele está ali precisando liderar os jovens deles, né? E ele está gastando o tempo dele comigo aqui no hospital, está perdendo tempo com ele aqui. E eu várias vezes me sentindo tentado em falar, Alan, vai embora, Alan, me deixa aqui, eu me viro, vai lá, pode ir. E ele não, ele permaneceu lá, ficou até o fim comigo, se preocupou. E aquilo ali foi tão significativo para mim. Eu vi o amor de Deus agindo através da vida do Alan. Então, meu irmão, você quer viver em unidade com seu irmão? Doa o seu tempo para o seu próximo. O nosso tempo hoje em dia é preciosíssimo. Eu tenho alguns amigos fora da igreja que há muito tempo a gente está tentando marcar alguma coisa. E eu não consigo por falta de tempo. Porque meu tempo realmente é muito espremido, eu faço muita coisa. E isso mostra para mim como o meu tempo é precioso. Mas, às vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas para doar para os outros o nosso próprio tempo. Então, ame demonstrando isso. Outra coisa que mostra se você ama é que mesmo saindo no prejuízo, você perdoa. Você deixa passar. Outra coisa também é que você tem paciência e sabe ter conversas difíceis e conversas fáceis. Quem ama não tem medo de falar a verdade. Quem ama não tem medo de falar aquilo que é necessário. E muitas vezes não é uma crítica destrutiva, não. Um irmão às vezes está querendo te ajudar, está querendo olhar no seu olho e dizer, meu irmão, você está errado. Deus quer que você se conserte. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele corrige ao filho que ama. E muitas vezes Ele não fala diretamente, mas Ele usa um líder, usa um pastor, usa o seu marido, usa a sua esposa, usa os seus filhos, usa os seus pais, porque Ele usa quem Ele quer. E a conclusão de tudo isso é que tudo vai passar. Você pode dizer comigo assim, tudo vai passar. Até os meus talentos, que são muito bons. Vai passar. Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia eu não estarei mais cantando aqui. Um dia eu não estarei mais com um microfonezinho aqui para todo mundo me ouvir. Eu vou passar. Sabe o que vai prevalecer? O amor. Lá em 1 Coríntios está escrito isso. As profecias vão passar. A fé vai passar. A esperança vai passar. Mas a única coisa que vai prevalecer é o amor. O amor ao nosso Deus e para uns com os outros. O mundo nos verá como discípulos dele quando deixarmos o amor dele prevalecer através de nós. Você pode se levantar aí no seu lugar para nós orarmos?